Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou batendo um papo com o senador Aécio Neves, presidenciável, hein? Provável candidato do PSDB à presidência da República em 2014. Senador, no Senado, o senhor fez parte daquela comissão da reforma política, o senhor faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, e também participa da Comissão de Assuntos Econômicos. Nós falávamos no bloco anterior dessa questão do desenvolvimento do Brasil, choque de gestão e etc. Presidente Dilma, primeiro ano, contingenciamento de orçamento, fechou o cofre, teve que apagar alguns incêndios nos ministérios, demitiu ministros, enfim. Primeiro ano difícil, conturbado. Porém, mostrou pulso firme. A presidente, inclusive, elogiada, até por membros da oposição, por suas medidas mais firmes, diferentemente de Lula, que às vezes passava a mão na cabeça de alguns ministros, digamos, não muito confiáveis. Senador, o que a presidente precisa fazer para alavancar a economia do Brasil em 2012? O que o senhor faria no lugar dela? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero fazer apenas uma observação e de caráter muito pessoal. Eu tenho pela presidente Dilma enorme respeito pessoal e acredito nas suas boas intenções. Acho apenas que ela, como eu disse aqui há pouco atrás, ficou refém de uma estrutura que ela herdou e da qual ela não consegue sair. No ano passado, criou-se essa ideia da grande faxina que estava sendo feita. Nenhuma das demissões de ministros que caíram por denúncia de corrupção partiu do governo. Partiu dos órgãos do governo, da AGU, por exemplo, das auditorias internas, que hoje devem funcionar ativamente dentro de todos os ministérios. Foram todas, e você que é um membro tão qualificado da imprensa sabe disso, foram denúncias que surgiram na imprensa durante o tempo possível, ela buscou sustentar aqueles nomes. Chegou um momento que não era mais sustentável pela pressão da opinião pública, esses nomes caíram. Então, eu não acho que houve uma ação firme do governo. Foi mais a pressão da opinião pública, da imprensa? Com certeza absoluta. Até porque, Alain, no início do governo, ela teve a oportunidade de escolher que governo ela queria ter. Não dá para dizer que a presidente, que durante 8 anos acompanhou tão de perto o presidente Lula, era figura responsável pela relação com todos os ministérios, não conhecesse cada uma daquelas pessoas. Né? O que eu lamento, como cidadão brasileiro, ela teria uma grande oportunidade. Seria até para nós da oposição não muito bom, mas para o Brasil seria bom, então seria bom para todos no final. Ela deveria ter chegado, enxugado essa estrutura do governo para 20, 22, 23 ministérios, né? E fizesse a composição política, ela optando por quem são os nomes, porque cada partido tem nomes que podem dar contribuição, não é possível que não tenham. Então, mas ela não, ela se permitiu essa armadilha, as bancadas indicavam os membros dos ministérios, o ministro devia a bancada, ao mesmo tempo havia da presidente outra cobrança e gerou essa queda de braço. Então, eu não acho que esses ministros caíram por uma ação do governo, caíram porque ficou insustentável a sua permanência no governo. Eu vejo um problema, dentre tantos, eu falei aqui da questão federativa, desde quando o governador de Minas eu discutia com o governo federal essa questão. Temos aí as dívidas impagáveis dos estados, de todos os estados. Para se ter uma ideia... O senhor está propondo, inclusive, uma renegociação do governo federal? Isso. Olha, em 1997, quando foi feita a renegociação das dívidas, cito o exemplo do meu estado, mas transfira isso, obviamente, proporcionalmente para qualquer estado. Minas devia alguma coisa em torno de 15 bilhões de reais. 15 bilhões em 97. Pagamos, ao longo de 2007 até aqui, de todos esses anos, pagamos alguma coisa em torno de 18 bilhões de reais. Devemos, sabe quanto? 58. É impagável. E são recursos que você tira da veia, recursos que poderiam estar indo para o melhor atendimento da saúde, para melhor infraestrutura, para a qualificação da educação. Isso tem que ser resolvido rapidamente. Os governos, por incrível que pareça, os governos estaduais pagam juros muito maior do que as empresas privadas pagam nos empréstimos que pegam no BNDES. Isso não tem lógica, isso não existe em país nenhum do mundo. Temos que rever esse pacto federativo, estamos aí discutindo inúmeras matérias, mas falta ao governo uma coordenação para isso. O governo é frágil, não tem uma figura central que possa fazer interlocução qualificada, inclusive conosco. Eu acho que ela não conseguiu ainda construir essa base de interlocução para que nós pudéssemos enfrentar todas essas questões de uma só vez. O senhor acha que essa proposta, inclusive do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, de uma redistribuição do FPE, juntamente com esse debate que é fundamental para o Brasil, que é a distribuição dos royalties do pré-sal, enfim, o que o senhor defende nesse que é um dos temas mais importantes do Congresso Nacional, da vida do Brasil,
O senhor defende esta distribuição equitativa que é defendida pelo deputado Márcio Bittar, do PSDB, ou o senhor acha que os estados que ditos produtores devem receber mais? Olha, são todos esses temas que você colocou aí, eu agrego a eles essa questão da renegociação das dívidas, a questão do FPE é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, vamos ter que até o final do ano redefinir isso, a questão dos royalties, são todos faces da mesma moeda e por isso tem que ser tratadas conjuntamente, buscando o quê? O reequilíbrio federativo, fortalecimento de municípios e de estados. E eu acho que é muito claro o que vem acontecendo no Brasil, essa perversa concentração de rendas nas mãos da União. Quem tem condição hoje de dar uma contribuição efetiva a esse novo pacto federativo é a União. Mas ao invés de ser a responsável pela construção do pacto, ela se transformou em parte, querendo uma fatia do bolo, como na questão dos royalties. O que eu defendo é a distribuição por todo o país do resultado desses royalties, cabendo ao governo federal compensar os estados produtores em relação às suas perdas. E ele tem como fazer essa compensação. Basta que ele abdique de uma parcela um pouco maior daquilo que nem vem recebendo hoje, mas que receberia. Então, é aquela previsão. Eu acho que essa volúpia, essa sanha arrecadadora do governo federal impede que ele seja generoso para com o Brasil. Não se pode. Nós assinamos, inclusive, um entendimento, os governadores do Sudeste, a semana passada, no Palácio das Mangabeiras, que é algo que também é o que pensa o deputado Márcio Bittar e outros que participam, inclusive, de uma comissão muito importante na Câmara que discute essa questão. Nós queremos a distribuição por todo o Brasil desses recursos, mas que o governo federal garanta que não haverá perdas para esses estados. Basta o governo federal abdicar de uma parcela daquilo que supostamente receberia, em benefício da federação e não da concentração. Isso serve para a renegociação das dívidas, uma parcela do que os estados pagam, por que não retornar para os estados, por exemplo, para investimentos em saúde? Carimbado, para a saúde pública, que é a grande tragédia do Brasil hoje. Será que é melhor isso ir para fazer superávit primário para o governo depois emprestar mais barato para as empresas privadas? Então há uma série de iniciativas que o governo federal, infelizmente, perdeu as condições de fazer e acho, lamentavelmente, meu caro Alain, que o governo envelheceu cedo demais. O senhor acompanhou, obviamente, no Senado o debate sobre o novo texto da reforma do Código Florestal Brasileiro, que agora voltou para a Câmara, onde teve origem. Como é que o senhor avalia o texto que foi redigido, inclusive na Comissão de Meio Ambiente, pelo senador Jorge Viana, aqui do PT Acreano? E o que o senhor pensa desse tema que também é muito caro aos brasileiros, muito importante para a Amazônia? Deve ser aprovado nos moldes que estava no Senado na Câmara ou vai passar por mudanças, em sua opinião? Olha, o texto do Senado foi um avanço, foi um texto de equilíbrio. E o senador Jorge Viana teve um papel realmente importante ao lado do ex-governador Luiz Henrique, do ex-governador Eduardo Braga, na construção de um consenso. O ideal é muito difícil de ser alcançado, mas esse texto, a meu ver, significa um avanço extraordinário em relação ao que existe aqui hoje. Eu tenho uma visão em relação ao que nós temos hoje. Eu tenho uma visão, Alain, de que não há nada mais antiecológico, antiambientalista do que a pobreza, do que a miséria. Você impedir o desenvolvimento de determinadas regiões em nome do meio ambiente é um equívoco. Você tem que garantir a preservação do meio ambiente através de estímulos que você dê ao desenvolvimento dessas regiões, aí sim, com uma ação efetiva do governo federal. Aqui em relação ao Acre, de forma muito especial, falta ao governo federal uma ação que para ele é barata, fácil de ser realizada, por exemplo, nas áreas degradadas, ajudando os pequenos produtores rurais até determinada área, poderia ser depois estabelecida, eles terão o apoio efetivo do governo federal para estabelecer ali uma atividade produtiva. É o que a gente chama de assistência técnica na área rural. É isso, com apoio à sua comercialização. Por que não se faz isso? Então, cria-se dificuldades permanentes ao desenvolvimento dessas regiões e, ao contrário de achar que isso significa preservação, não, isso significa riscos à preservação. Essa região tem uma responsabilidade maior do que as outras, toda a região amazônica, eu me refiro a ela, e obviamente aqui é o Acre, com a preservação da nossa matriz ambiental. Por que não compensar essas regiões exatamente pelo esforço que fazem? Porque nós sabemos que aqui quase metade do território do Acre não pode ter atividades produtivas. Então, por que não... Na Amazônia, a área de reserva legal, 80%. Por que não permitir que para que haja efetivamente, está aí nessa tentativa da ZPE, vamos ver o resultado disso, possa haver um sistema tributário diferenciado que seria um pagamento natural e adequado. Existem outros países da população brasileira, a população dessa região que está impedida de exercer algumas outras atividades. E é justamente sobre a ZPE que eu quero questioná-lo. A Zona Franca foi um sucesso em Manaus, alavancou
o crescimento do Amazonas e de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, e o Acre está aí dando os primeiros passos da sua ZPE, a sua Zona de Processamento e Exportação. Como é que o senhor vê essa novidade no Brasil, que a ZPE acreana é a mais avançada, e o senhor pensa que é realmente a possibilidade do crescimento industrial do Estado de uma vez por todas? Olha, essa questão tem que ser vista com muito critério e muito cuidado. Por isso, esse debate no Congresso Nacional durou mais de década. Eu me lembro dele no início, porque eu sou originário também, minha família paterna, meu pai especial, de uma região que também tem uma ZPE aprovada, que é a região de Teoflotone, exatamente no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, essa mais pobre do Estado. É uma tentativa absolutamente correta, com algumas preocupações, porque quando há obrigatoriedade de que 80% seja para daquilo seja para exportação, você pode criar já um fator inibidor para essa ZPE, que obviamente concorrerá com outras, você criaria uma concorrência entre ZPEs, no momento em que o mercado interno brasileiro é quem sustenta o desenvolvimento da nossa economia. Talvez uma flexibilização desses percentuais, obviamente. Tipo 50-50, como alguns já defendem. É uma tese, né? Alguma coisa próximo disso daria uma garantia maior de que essa ZPE possa ser efetivamente um instrumento de desenvolvimento regional. O Brasil é diferente, né? O Guimarães Rosa dizia que Minas são várias, né? Ele, se tivesse andado pelo Brasil, diria que o Brasil são vários. Nós que andamos percebemos isso. E as políticas não podem ser as mesmas para todos os estados federados, seja políticas do ponto de vista fiscal, tributário, ou do ponto de vista social. Uma questão nova que eu tenho colocado no debate. Você sabe, Alan, que o ensino médio no Brasil tem o mesmo currículo, do Rio Grande do Sul, passando pela capital São Paulo, até chegar aqui, passando por Cruzeiro do Sul, indo lá a minha São João del Rei. É o mesmo currículo do ensino médio. Sabe a consequência disso? Nós estamos tendo uma crescente evasão escolar. Esses jovens entre 15 e 18 anos começam a não ver no currículo que ali está, de química, física, não sei mais o que, não ver conexão com a realidade do mercado onde eles vão buscar se inserir, realidade com a comunidade na qual eles vivem. Uma flexibilização desse currículo talvez fosse uma medida ousada, mas um instrumento de permanência por mais tempo desses jovens nas escolas do ensino médio. Senador, a gente tem a participação dos internautas, nosso tempo está esgotado. A Mona Khalid achou sensacional a ideia de trazermos o senhor e, obviamente, obrigado, foi sensacional a vinda do senador Aécio Neves ao Gazeta Entrevista. Eulinda Novaes cita o fato da revista Época, em 2009, eu considerar um dos 100 brasileiros mais influentes de toda a nação. Isso é da revista Época, ela fala dessa responsabilidade. O Ilamis França diz assim que qual é o principal motivo de sua vinda ao Acre? Nós já falamos aqui, o Ilamis, exatamente dessa palestra, desse encontro com os tucanos, acrianos. E ele fala do jogo da solidariedade, nós falamos também aqui no começo. O time vai ficar desfalcado, Alain. Infelizmente, é o único lamento que eu trago aqui. Vou ver se o Petecão me substitui lá na frente. Não sei se vão deixar, né? Senador, para a gente encerrar, são muitas coisas ainda, mas como deputado, o senhor propôs a emenda que instituiu o voto direto aos 16 anos. Como é que o senhor avalia a participação do jovem hoje na política do Brasil? Com preocupação. Isso ocorreu em 1988, na Assembleia Constituinte. Era o meu primeiro mandato, eu chegava, de alguma forma, com uma linguagem nova no Congresso. Não apenas eu, um grupo de jovens que teve a oportunidade e o privilégio de participar da Assembleia Nacional Constituinte. E nós propusemos o voto facultativo, opcional aos 16 anos, como uma forma de dizer ao jovem, olha, você não precisa ser só aquele que vai colar cartaz no poste. Naquela época ainda podia colar cartaz no poste, felizmente não pode hoje. Você não precisa ser aquele sujeito só que vai panfletar para ganhar um trocado num comício. Participe. Então, o voto é uma manifestação de cidadania. Eu acho que foi extremamente importante, durante determinadas eleições, aconteceram campanhas até da Justiça Eleitoral na televisão, estimulando a filiação desses jovens, mas na verdade isso continua. Foi um avanço, sem dúvida alguma, mas o que ocorre hoje é que política virou, para a grande maioria desses jovens, sinônimo de mal feito, de corrupção, de irregularidades. E não pode ser assim, Alain. Não existe espaço vazio na política. Se as pessoas de bem, se as pessoas sérias, honradas, deixarem de fazer política, certamente outros farão no seu lugar. As pessoas costumam até tergiversar, dizer, você é político? Não, mas eu sou... você é deputado? Não, mas eu sou empresário, eu sou não sei o quê. Eu quero dizer para você aqui, para essa sua audiência maravilhosa, de 80% do estado do Acre, eu sou político sim, acredito muito na ação política como ação transformadora da realidade da nossa gente.
A política feita com seriedade, com dignidade, é a mais linda das atividades que alguém possa exercer, porque é a abdicação até mesmo de um crescimento patrimonial pessoal ou de um sucesso profissional para o sucesso coletivo. Infelizmente, ela está contaminada. Por isso, o Brasil está atrasado numa reforma política que pudesse dar maior identidade, densidade ideológica aos partidos políticos. Hoje as alianças se dão de forma absolutamente despropositada, buscando distribuição apenas de espaços de poder. É uma certa utopia achar que nós vamos ter um sistema político onde as pessoas se sintam efetivamente representadas. Mas quem não vive de utopias, quem não sonha, não deveria fazer política. Eu sonho realmente com uma transformação vigorosa no nosso quadro político, com uma gestão pública realmente eficiente, que possa melhorar de fato, e não apenas na propaganda, a vida das pessoas. Gente, felizmente nosso tempo está esgotado. Senador, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço e parabéns pela qualidade da entrevista. Obrigado. Tudo que me falaram era verdade, menos um pouco. Bondade sua, senador. Foi um prazer imenso. Volte sempre. O senhor está convidado a voltar ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Espero em breve ter outra oportunidade de estar com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.